Muito bem, agora nós vamos falar do ponto 9, que trata da assistência, que é uma das formas de intervenção de terceiros no processo. É uma forma de intervenção muito comum, acontece bastante no processo e tem, vários aspectos que exigem uma certa elaboração teórica, por isso é importante estudar bastante a assistência, tá bom? No Código de Processo Civil, a assistência está prevista dos artigos 119 a 124. O que é importante, ver na assistência? Definição, de assistência, mas também a classificação, as espécies de assistência, que é muito importante, e depois as características de cada forma de assistência, que no caso são a assistência simples e a assistência litisconsorcial, tá bom? Então vamos começar pela assistência, pela definição da assistência. A assistência é aquela intervenção em que um terceiro, com interesse jurídico na causa, pretende auxiliar processualmente a uma das partes, tá bom? Então, o terceiro que pede para ingressar no processo como assistente, tem em mente que uma das partes vença a ação. Por quê? Porque ele tem interesse jurídico nisso, A sentença a ser proferida pelo juiz no processo, de alguma forma, vai interferir numa relação jurídica do terceiro. Daí a gente, a primeira missão que nós temos quando nós estudamos a assistência é exatamente saber o que significa interesse jurídico, Interesse jurídico tem um sentido próprio, tem um sentido específico. Significa que a sentença que for proferida pelo juiz no processo vai afetar, de alguma maneira, uma relação jurídica da qual esse terceiro faz parte, o assistente faz parte, aquele que pede para ingressar como assistente faz parte. Então, não basta, uma coisa que a gente tem que destacar bastante aqui, não basta para ingressar no processo como assistente que ele tenha, por exemplo, mero interesse moral, mero interesse afetivo, interesse religioso ou interesse simplesmente econômico na causa. É necessário que ele tenha efetivamente interesse jurídico. E o interesse jurídico se configura quando uma relação jurídica da qual o terceiro faz parte, de alguma maneira vai sofrer os efeitos daquilo que o juiz decidir no processo, tá? Então, por exemplo, não pode ser, vamos dar alguns exemplos de interesses que não são, interesses jurídicos e que, portanto, não justificariam o ingresso de um terceiro como assistente no processo. Eu falei do interesse moral, Interesse moral, por exemplo, poderia acontecer numa ação indenizatória por ofensa a uma classe ou profissão. Um tempo atrás, eu me lembro que alguém, numa entrevista, uma pessoa conhecida, numa entrevista, fez uma alusão preconceituosa e desprestigiosa à classe das enfermeiras. Então, isso, de certa forma, ofendeu todas as enfermeiras, todas aquelas que exerciam a profissão de enfermeira. Mas vamos supor que uma enfermeira especificamente tivesse sido ofendida nessa entrevista e resolvesse mover uma ação de indenização contra o ofensor. Tá? Outras enfermeiras não poderiam pedir para ingressar no processo como assistente da autora da ação. Por quê? Porque o interesse delas não seria jurídico, Elas não teriam nenhuma consequência jurídica, direta ou indireta, em razão da sentença que o juiz iria proferir nessa ação. Teriam interesse moral, sem dúvida, porque elas gostariam de ver a sua profissão valorizada, mas não teriam interesse jurídico. Então, se alguma outra enfermeira, em razão desse interesse moral, pedisse para intervir no processo como assistente da enfermeira que moveu a ação, o juiz não poderia aceitar, porque não se trata ou não se trataria de interesse jurídico, mas sim interesse meramente moral.
Também não poderia ser um interesse meramente afetivo. Por exemplo, um caso simples de entender. A mãe que pede para ingressar numa ação em que o filho é parte, porque gostaria de dar um apoio processual ao filho. Bom, esse interesse seria meramente afetivo, né? Não seria interesse jurídico. A mãe não faz parte de nenhuma relação jurídica que poderia ser afetada pela sentença a ser proferida na ação. Também, por exemplo, não poderia ser um interesse simplesmente religioso, né? Vamos supor que um médico que deseje fazer uma cirurgia numa criança tenha que pedir um alvará a um juiz, porque os pais da criança, em função da sua religião, né, que não permite intervenções cirúrgicas, os pais se colocam contra a cirurgia e o médico, para poder fazer a cirurgia, vai a juízo pedir uma autorização judicial para poder realizar a intervenção. Bom, pessoas da mesma religião dos pais não poderiam ingressar na ação como assistente dos pais, porque o interesse não seria jurídico, seria um interesse estritamente religioso, né? Portanto, embora relevante, não justificaria a intervenção como assistente, porque o interesse tem que ser jurídico. E às vezes o interesse é meramente econômico, uma situação em que acontece muito, né? Uma intervenção, um pedido pelo menos de intervenção que seria indevido, porque o interesse não seria jurídico, seria meramente econômico. Vamos imaginar que alguém tenha interesse em que o seu concorrente saia da sua rua, né? Um concorrente que vende o mesmo produto. Vamos imaginar dois lojistas que vendam calçados. E aí um dos lojistas está sofrendo uma ação de despejo porque o dono do imóvel que ele aluga quer aquele imóvel de volta. Bom, para o lojista concorrente dele, isso vai ser ótimo, né? Se ele sair dali, o concorrente vai ficar sozinho na rua vendendo calçados, provavelmente as suas vendas vão aumentar, né? Mas vejam só, esse interesse do concorrente é meramente econômico. Ele não faz parte de nenhuma relação jurídica que seria afetada pela decisão do juiz na ação de despejo. Então, não poderia intervir como assistente por falta de interesse jurídico. Ele teria interesse meramente econômico, tá? Agora, vamos observar bem o seguinte: às vezes o interesse econômico é também jurídico, aí tudo bem, tá? O que não pode é que haja o interesse apenas econômico, tem que ser também jurídico. Então, quando for também jurídico, pode haver a assistência, mas se for simplesmente econômico, né, vantagem comercial ou algum tipo de vantagem financeira, né, que não reflita uma relação jurídica específica que seria afetada pela sentença, né, no processo, então não haveria interesse jurídico, mas simplesmente econômico, e nesse caso não pode existir a intervenção como assistente, tá bom? Então, para que haja assistência, é necessário que o assistente, né, que pede para ingressar no processo, demonstre ao juiz que ele tem interesse jurídico na ação, no que vai ser decidido na ação. Ou seja, que uma relação jurídica da qual ele faz parte, de alguma maneira vai ser afetada ou poderia ser afetada pela sentença do juiz. Passando ao tópico 2, né? Qual a finalidade do assistente quando ele pede, né, para ingressar no processo em que vai ser resolvida alguma coisa do interesse dele? A finalidade é uma decisão favorável à parte assistida, né? Porque se favorecer a parte assistida, de alguma maneira vai favorecer também o assistente, né? De modo que o grande objetivo dele, quando pede para ingressar no processo como assistente, é que haja uma sentença favorável à parte assistida, tá bom? Portanto, passando ao tópico 3, a assistência tem cabimento nas ações de conhecimento. Por que nas ações de conhecimento? Não cabe, né, nas ações de execução,
por exemplo? Porque nas ações de execução não há sentença de mérito a ser proferida, né? Nós vimos numa das aulas iniciais que a ação de execução é aquela em que o direito das partes já está definido, ele só precisa ser realizado, concretizado. Então, não vai existir sentença de mérito, tá certo? Vão existir atos de execução, mas não sentença de mérito, porque o direito já está incorporado em algum título, que pode ser uma sentença mesmo, né, que já foi proferida antes, ou, às vezes, um título extrajudicial, um título de crédito, né, um cheque, uma nota promissória. Então, não cabe assistência em ação de execução, só em ação de conhecimento, tá? Porque é lá que haverá a necessidade de uma sentença de mérito. Então, pode ser, né, numa ação condenatória, numa ação declaratória, ou uma ação constitutiva, e até mesmo uma ação mandamental, tá bom? Mas, sem dúvida, cabe a assistência nas ações de conhecimento, onde deve ser proferida uma sentença de mérito, e aí o assistente vai se esforçar para que essa sentença seja favorável à parte assistida, que é o que interessa a ele. E o momento da intervenção, né? Porque o processo tem várias fases. Em que momento o terceiro poderia pedir para ingressar no processo como assistente? A qualquer momento, enquanto não transite em julgado a sentença no processo. Então, pode ser em primeira instância? Claro. Pode ser em segunda instância? Sim. Pode ser em instância superior? Também, desde que ainda não tenha transitado em julgado a sentença ou acórdão que vá resolver o mérito do processo, tá bom? Então, pode ser a qualquer momento. Passando ao tópico 4, que cuida da nomenclatura, tá bom? Qual a nomenclatura processual que se adota nesse caso, né? Ao terceiro que pede para ingressar no processo, nós damos o nome de assistente, tá certo? A parte que vai receber o auxílio processual, né, que vai receber um apoio processual do assistente, nós chamamos de parte assistida. E a parte que está no polo oposto, né, que é a parte adversa da parte assistida, nós chamamos de parte contrária à assistida, tá bom? Então, essa nomenclatura é simples, mas é importante para se entender algumas posições que nós teremos na sequência desse ponto, tá ok? Bom, passando ao tópico 5, se o assistente ingressa no processo, se ele é admitido, porque o juiz reconhece que ele tem interesse jurídico na ação, que direitos processuais esse assistente tem? O que ele poderia fazer no processo? Os direitos são os mesmos da parte assistida. Então, o direito de produzir prova, o direito de fazer petições, o direito de interpor recursos, todos os poderes processuais que a parte assistida teria, né, o assistente também tem. Então, ele entra com essa finalidade. Inclusive, tem que contratar advogado, né? Tem que intervir no processo através de advogado, justamente para poder praticar todos esses atos, tá bom? Agora, nós temos aí que fazer uma distinção importante entre o assistente simples e o assistente litisconsorcial. Eu disse que o assistente tem os mesmos poderes da parte assistida. Só que, quando se trata de assistência simples, porque nós temos dois tipos, como nós vamos ver logo em seguida, né, a simples e a litisconsorcial, o assistente considerado simples, né, ou adesivo, ele não pode contrariar os interesses do assistido, da parte assistida. Então, vamos imaginar que a parte assistida queira fazer um acordo, por exemplo. Se o assistente for contrário a esse acordo, ele não pode se opor, porque ele não pode contrariar os interesses da parte assistida, tá bom? Agora, o assistente litisconsorcial, que é equiparado à parte, nós vamos ver por que daqui a pouco, ele tem os mesmos direitos que a parte assistida. Então, ele está num patamar mais alto. Por isso, inclusive, ele é chamado também de assistente qualificado, né? Porque, na verdade, ele poderia ser parte. Como ele poderia ser parte,
ele poderia ser um litisconsorte, ele é chamado de assistente litisconsorcial. E ele tem mais poderes que o assistente simples. O assistente simples pode praticar todos os atos, mas não pode contrariar os interesses da parte assistida, porque ele, na verdade, não poderia ser parte naquela ação, né? Ele tem interesse jurídico, mas não poderia ser parte. O assistente litisconsorcial tem os mesmos poderes, mas, além disso, ele pode defender direito próprio. Na verdade, estará defendendo direito próprio. Ele poderia ser parte na ação. Não é, porque seria um litisconsorte facultativo. Então, aquelas noções que nós aprendemos em litisconsórcio, nós vamos aproveitar um pouquinho aqui agora, tá certo? O assistente litisconsorcial, na verdade, poderia ser um litisconsorte facultativo, né? E não é. A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco. Mas como ele pede para ingressar no processo como assistente, ele está num patamar mais elevado do que o assistente simples. Ele é equiparado à parte, porque ele poderia ser parte. Portanto, ele pode contrariar os interesses da parte assistida. Se a parte assistida quiser fazer um acordo, ele pode se opor, porque no que diz respeito à relação jurídica material, ele está em pé de igualdade, porque ele também integra essa relação jurídica material. Tá bom? A gente vai desenvolver isso um pouquinho mais à frente. Então, passando ao tópico 6, né, nós já estamos vendo que o assistente pode ser simples ou adesivo e pode ser litisconsorcial, também chamado por alguns de qualificado, assistente qualificado. Nós temos que compreender, portanto, a diferença entre o assistente simples e o assistente litisconsorcial, porque isso no processo faz muita diferença, como eu exemplifiquei no caso do acordo, tá certo? Em que o assistente simples não pode se opor e o assistente litisconsorcial pode. Nós só vamos conseguir, né, perceber essas coisas se soubermos distinguir entre um tipo e outro de assistência, tá bom? Se não soubermos distinguir, nós vamos fazer confusão e aí vamos cometer erros no processo. Bom, vamos ver então qual é a diferença entre o assistente simples e o litisconsorcial. Vamos passar ao tópico 7, tá? Vamos falar do assistente simples ou adesivo. O assistente simples ou adesivo é aquele, né, que não integra a relação jurídica principal. Porque o processo, pessoal, está discutindo algum tipo de relação jurídica. Alguém está pleiteando algum direito ou se defendendo em relação a alguma obrigação, né? Então, alguma relação jurídica material, né, que prevê direitos e deveres e obrigações entre pessoas, está sendo discutida na ação. O assistente simples é um terceiro que não integra essa relação jurídica. Ele integra outra relação jurídica que, de alguma maneira, depende daquela, mas ele não integra aquela relação jurídica principal, tá? Então, ele integra, na verdade, algo que nós podemos chamar como relação jurídica adjacente à principal, ou seja, aquela que está ao lado, né, que de alguma maneira decorreu daquela relação jurídica principal, mas não se confunde com ela, tá bom? Nesse caso, né, o terceiro tem uma relação jurídica, esta relação jurídica adjacente existe entre o terceiro e a parte assistida, ok? Essa relação jurídica existe entre o terceiro e a parte assistida, aquela parte que ele quer que vença a ação, né, tem relação jurídica com ele. Vamos dar dois exemplos disso, tá? Vamos imaginar o seguinte, que uma fábrica de calçados de Franca tenha recebido da Adidas, né? Todo mundo conhece a Adidas, né? Uma grande marca de materiais esportivos, fabrica calçados, roupas esportivas e várias outras coisas, né? Aí a Adidas, para quem não sabe, ela é, na verdade, uma marca alemã, né? Vamos imaginar que a Adidas tivesse
feito um contrato com uma fábrica de Franca, uma fábrica de calçados, para essa fábrica fabricar os calçados, os tênis Adidas no Brasil, tá bom? Então só essa fábrica de Franca poderia fabricar os tênis Adidas no Brasil. Bom, essa fábrica então, ganhando esse direito, né, de fabricar os tênis no Brasil, fabricar e vender, né, contrata representantes comerciais. E vamos imaginar que um desses representantes comerciais que vão percorrer, né, as lojas tentando vender os produtos que a fábrica vai produzir, um desses representantes comerciais é o José da Silva, ok? Muito bem, então nós temos um contrato de autorização de uso da marca, né? A Adidas efetuou com a fábrica essa marca de exploração da marca Adidas, e a fábrica vai estar produzindo, começou a produzir, está produzindo os tênis Adidas no Brasil. E a fábrica, por sua vez, contratou o José da Silva como representante comercial para percorrer as lojas e vender esses tênis, tá bom? Vamos imaginar que por algum motivo a Adidas resolva romper o contrato de exploração da marca com a fábrica de Franca, dizendo, por exemplo, que a marca não está, que a fábrica de Franca não está respeitando a qualidade, né? O padrão de qualidade que a Adidas exige. E a Adidas move uma ação contra essa fábrica para romper aquele contrato de exploração da marca no Brasil. Bom, nesse caso nós temos, né, a relação jurídica principal, que é a de exploração da marca Adidas no Brasil. Efetuado, né, esse contrato entre a Adidas e a fábrica de Franca. Agora, vamos pensar o seguinte, se a fábrica de Franca não tiver mais a autorização para produzir os tênis da Adidas, o José da Silva, que é representante comercial, também não vai poder representar a fábrica, porque se a fábrica não pode produzir, o contrato de representação do José da Silva também vai ficar sem efeito. Agora, o problema do José da Silva é com a fábrica, o contrato dele existe com a fábrica, ele não tem nenhum contrato com a Adidas. Quem tem contrato com a Adidas é a fábrica. Então vamos imaginar que o José da Silva pedisse para ingressar no processo, né, movido pela Adidas contra a fábrica. Então ele quer que a fábrica vença a ação. Por quê? Porque se a fábrica vencer a ação, o contrato de representação comercial do José da Silva vai continuar válido também, e ele vai poder continuar representando a fábrica nas vendas de tênis, tá bom? Vejam que o interesse dele não é apenas econômico, hein? É econômico também, mas não é apenas econômico, porque existe um contrato, né, de representação que ele tem com a fábrica, e esse contrato ficaria prejudicado, essa relação jurídica de representação comercial ficaria prejudicado, né, caso a fábrica não pudesse mais fabricar os tênis da Adidas no Brasil. Então, o José da Silva tem interesse jurídico para ingressar no processo como assistente, mas ele é um assistente simples, tá bom? Porque ele não faz parte da relação jurídica principal que está sendo discutida na ação, no caso entre a Adidas e a fábrica. Mas o que for decidido pelo juiz no contrato, no processo, vai afetar, né, a relação jurídica do José da Silva com a fábrica, porque ele foi contratado como representante comercial para vender aqueles tênis, ok? Então ele poderia ingressar como assistente simples. Outro exemplo, tá? Um inquilino de um imóvel em que o locador está sendo processado, cujo locador está sendo processado por uma outra pessoa que se diz a proprietária do imóvel. Então vejam só, vamos pegar o exemplo do José da Silva de novo agora, só que agora ele é inquilino de um imóvel, tá? Ele aluga um imóvel do proprietário que seria o João de Deus, tá bom? Bom, só que alguém propõe uma ação contra o João de Deus dizendo que é o proprietário do imóvel e não o João de Deus.
Essa é a questão. Quem é proprietário? Né? É o autor ou é o João de Deus? Agora, se o juiz, ao decidir essa ação, entender que o proprietário, na verdade, não é o João de Deus, o que ocorre? Aquele contrato de locação entre o João de Deus e o José da Silva vai perder o efeito, porque o João de Deus, não sendo proprietário, não poderia, por sua vez, né, alugar o imóvel a um terceiro, que é o José da Silva. Então, o José da Silva tem interesse jurídico, porque ele faz parte do contrato de locação com o João de Deus, ele tem interesse jurídico, né, de ingressar nessa ação em que se discute a propriedade, porque ele quer que o João de Deus, interessa a ele que o João de Deus vença a ação, porque só assim, né, se o João de Deus for reconhecido como proprietário, é que o José da Silva poderia continuar como inquilino, né, que o contrato de locação não perderia a validade. Então, o José da Silva, nesse caso, poderia postular, né, o ingresso no processo como assistente simples, né, do João de Deus, auxiliando o João de Deus no processo, para quem sabe, né, reforçar a posição processual do João e levá-lo à vitória, ok? Então nós demos 2 exemplos agora de assistência simples. Vamos falar agora, no tópico 8, da assistência litisconsorcial, tá bom? Na assistência litisconsorcial, o terceiro que pede para ingressar no processo, ele, na verdade, integra a relação jurídica principal. É diferente daqueles exemplos que eu acabei de dar, em que o terceiro não integrava a relação jurídica principal, mas uma relação jurídica adjacente. Na assistência litisconsorcial, acontece algo diferente. O assistente litisconsorcial, na verdade, integra a relação jurídica principal que vai ser decidida na ação. Portanto, trocando em miúdos, ele poderia ser parte na ação. Então, na verdade, nós temos assistência litisconsorcial quando nós teríamos um caso de litisconsórcio facultativo, em que o terceiro poderia ter sido colocado como parte na ação, mas não o foi, né? Então, nesse caso, o terceiro que pede para ingressar como assistente no processo, ele, na verdade, também tem relação jurídica com a parte contrária à assistida. Ele vai auxiliar a parte assistida, mas ele também tem relação jurídica com a parte contrária. Tá? Ele quer que o assistido vença a ação para que ele também saia vencedor contra a parte contrária. Então, ele não é parte em sentido formal, porque não é autor, não é réu e nem é réu, mas ele poderia ser parte. Então, por isso que ele é equiparado praticamente à parte, né? E é chamado de assistente litisconsorcial, porque ele também integra a relação jurídica principal. O que for decidido na ação, na verdade, estará sendo decidido também em relação a ele. Vamos dar 2 exemplos também nesse caso. Tá? Exemplo 1. O acionista que pede para ingressar como assistente de outro acionista numa ação que este move para anular uma assembleia de uma sociedade anônima. Então nós sabemos, vocês vão aprender em direito empresarial ou comercial, que uma das formas de sociedade empresarial é a sociedade anônima. E que quem tem ações, né, que compõem o capital da sociedade anônima é chamado de acionista. Então, o capital é fracionado, né, nós podemos ter diversos acionistas que cada um será dono de um pedacinho da sociedade anônima, de um pedacinho ou um pedação, dependendo da quantidade de ações que ele tem, né, numa sociedade anônima. E numa sociedade anônima, quando há questões mais importantes para serem resolvidas, como, por exemplo, a eleição do presidente, né, da sociedade anônima, da empresa, a abertura do capital, né, na bolsa, para que as ações sejam negociadas na bolsa, enfim, quando há negócios mais importantes que envolvem a sociedade anônima, normalmente tem que haver uma assembleia dos acionistas. Os acionistas são convocados
para se reunirem e assim decidirem o que vai acontecer naquele tópico que vai ser resolvido. Vamos imaginar que um acionista, no exemplo que nós estamos dando, um acionista discorda, né, da decisão que foi tomada pela Assembleia e alega, inclusive, que essa Assembleia é nula, por exemplo, por falta de quórum, né, ou por qualquer outro motivo que levasse à nulidade da Assembleia. Então, esse vamos chamar de acionista 1. O acionista 1 move a ação contra a sociedade anônima, pedindo a anulação daquela Assembleia. O acionista 2, que é o terceiro, né, no caso aqui, também entende que houve esse prejuízo e ele pede para ingressar no processo como assistente do acionista 1. Né? Então, ele vai auxiliar o acionista 1 porque ele também acha que houve prejuízo e que a Assembleia tem que ser anulada. Agora, ele não é o autor da ação. O autor é o acionista 1. O acionista 2 está pedindo para ingressar no processo como assistente, mas ele está na mesma posição jurídica, ele também faz parte da mesma relação jurídica que vai ser decidida, na condição também de acionista, tá certo? Então, ele é um acionista, é um assistente litisconsorcial. Supondo que o acionista 1 queira fazer um acordo, né, na ação que está movendo, o acionista 2 pode se opor, porque justamente ele está em pé de igualdade. Ele poderia estar no litisconsórcio ativo, facultativo, com o acionista 1. Não ingressou como litisconsorte, mas pediu depois para ingressar como assistente litisconsorcial, e isso o deixa praticamente no mesmo pé de igualdade que o acionista 1. Então, os poderes desse acionista, obviamente, vão ser tão grandes quanto os poderes da parte assistida, que é o acionista 1. Exemplo 2, tá? Devedor solidário numa ação de cobrança movida contra o outro devedor. Então, vamos supor que sejam dois devedores solidários e o credor resolva mover a ação, cobrar a dívida toda só de um dos devedores solidários. O outro devedor pode ficar apenas aguardando o término da ação para ver o que vai acontecer, mas ele também vai ser afetado pela decisão no processo, porque afinal ele também é devedor solidário. Seria um caso de litisconsórcio passivo facultativo que não aconteceu. Como não aconteceu o litisconsórcio, porque o credor resolveu cobrar a dívida toda só de um devedor solidário, o outro devedor solidário pode pedir para ingressar como assistente do devedor 1, né, que está no processo como réu. E claro, como ele também faz parte da relação jurídica, ele também é devedor do credor, né, então, portanto, ele tem relação jurídica com a parte contrária, ele é um assistente do tipo litisconsorcial ou qualificado, tratado, portanto, como parte, se o devedor 1 quiser fazer um acordo com o credor, o devedor 2 que pediu para ingressar como assistente, nesse caso litisconsorcial, pode se opor, ok? Então é muito importante fazer a distinção entre assistência simples e assistência litisconsorcial, porque no processo isso pode fazer muita diferença em relação a acordos, em relação a renúncias, a recursos, em relação à desistência da ação, tá certo? Portanto, uma das coisas mais importantes na assistência é saber distinguir entre um assistente simples e um litisconsorcial. E para isso a gente tem que perceber essas posições, saber os fundamentos da assistência para, num determinado caso, identificar se nós temos assistência simples ou assistência litisconsorcial, tá bom? E isso faz muita diferença. Passando ao tópico 9, forma do incidente. Como que acontece esse incidente, né, chamado assistência no processo? Muito simples, o terceiro que tem interesse jurídico na ação contrata um advogado, né, então ele tem que ser representado por um advogado e pede ao juiz para ingressar no processo como assistente, demonstrando que tem interesse jurídico que, como nós vimos, né, implica na existência de uma situação jurídica sob risco.
O interesse, como nós falamos lá no comecinho, não pode ser meramente moral, meramente afetivo, meramente econômico, religioso ou o que for. Tem que ser interesse jurídico, tem que se refletir numa relação jurídica da qual o terceiro faz parte. Finalmente, pessoal, como último tópico, a questão da coisa julgada material. O assistente vai se submeter ou não aos efeitos da coisa julgada material. O que implica na seguinte questão. Ele poderia depois, em outra ação, questionar, né, o assistente poderia questionar o que foi resolvido na ação em que ele interveio como assistente. Se ele for assistente litisconsorcial, de jeito nenhum, porque, afinal, ele ingressou no processo praticamente na qualidade de parte, a relação jurídica da qual ele faz parte foi resolvida e ele, participando do processo, não pode mais questionar isso aí, tá certo? Porque ele é diretamente afetado pela sentença. O assistente simples não se submete propriamente à coisa julgada material, porque ele não é parte naquela relação jurídica, né? Mas ele não pode, conforme prevê o artigo 123, não pode mais discutir a justiça da decisão. O que é essa justiça da decisão? A doutrina explica o seguinte, que os fatos que foram resolvidos na ação não poderão ser discutidos novamente numa eventual outra ação. Tá? Então, se o terceiro, por exemplo, for acionado, né, por qualquer outra pessoa, inclusive por uma daquelas que foi parte do processo, ele, tendo atuado como assistente simples, não poderá discutir mais se aqueles fatos que foram discutidos no processo eram verdadeiros ou não, a extensão desses fatos, porque afinal ele participou do contraditório, da ampla defesa, aquilo foi discutido e ele não pode mais discutir aquilo numa eventual outra ação, tá bom? Então, o terceiro, que é considerado assistente simples, não se submete à coisa julgada, porque ele não é parte da relação material, mas ele também não fica totalmente livre para discutir os fatos que já foram apreciados, porque ele participou do processo e discutiu, fez provas e teve chance de fazer provas sobre os fatos. Então, se esses fatos forem importantes numa outra ação, eles já estão definidos, não podem mais ser discutidos. Ok? Bom, terminamos assim, né, o ponto 9, que trata da assistência. Estudem bastante isso aí e na aula nós tiramos eventuais dúvidas, tá bom? Até lá, um abraço.